conquistando, né, toda essa região das Américas. E Cortés chegou lá no México para fazer, seria uma guerra, seria uma tentativa de dominar os nativos daquela região. Só que ele chegou lá e não teve nenhum tipo de resistência dos nativos, né? Quando ele chegou lá, ele já chegou pelo mar, né? Então ele era um homem branco, de barbas brancas, né? E estava com uma túnica branca. A descrição de quem? Qual é a descrição, né? É Sumer. Opa! O nosso Deus voltou. Ele falou que ia voltar e ele voltou. Aí o que aconteceu? Não teve nenhuma resistência, né? Ele chegando e dominou facilmente todos os nativos, né? E isso ele foi descendo, né? Foi descendo, os espanhóis foram descendo ali. Toda a região ligada a México, Colômbia, Peru, Bolívia, eles foram descendo, os espanhóis, conquistando facilmente tudo, porque para eles, chegando o homem branco de barba branca, era Sumer, era Viracocha. E aí eles não precisaram nem ter resistência, né? Então foi tudo muito fácil, exatamente porque havia essa coisa do eu voltarei, né? Eu voltarei. Aqui é mais um detalhe, né, da Itacoatiara, que é a técnica de desenho. Pode passar, já falei sobre isso. Sobre os 144 mil, livro do Apocalipse. O que devemos entender pelo funcionamento dos 144 mil de todas as tribos de Israel? 12 mil de cada tribo? Devemos entender que os que são selados são sumos sacerdotes, ordenados na santa ordem de Deus, para administrar o evangelho eterno? Pois eles são os que são ordenados de cada nação, tribo, língua e povo pelos anjos, a quem é dado poder sobre as nações da terra, a fim de trazer à igreja do primogênito todos que desejarem vir. Então, isso está lá nos provérbios, né? E quando a gente começa a estudar um pouquinho a Bíblia e começa a ler os textos sumérios, a gente percebe que existe uma cópia da Bíblia fidedigna daquilo que os sumérios apontaram como a história do planeta Terra. Então, essas histórias, elas estão lá de forma em que foi formado Adão, que foi criado pelos Anunnakis. Aí contam que criaram a Eva, os Anunnakis criaram Adão e Eva. Da costela de Adão foi criado a Eva. Então, o que fala? A costela, a gente sabe que é um elemento que pode trazer clonagem, né? Hoje em dia, a gente sabe que a clonagem é feita a partir de um pedaço, um osso, uma parte, né, de um corpo físico. Já fizeram isso com os animais, não foram? Fizeram, né? Criaram uma ovelha através de um pedaço, né? Então, quando criaram a Eva com uma clonagem, né? Os Anunnakis, eles eram exílios geneticistas. Eles trabalhavam com a parte de genética também. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui agora, de algo assim que eu não parei para viver ainda, por conta desse trabalho meu de projeções. Recentemente nós reunimos o grupo e nós chegamos até Nibiru por projeções. Nós chegamos em Nibiru. Aí foi descrito como um planeta dos Anunnakis. Esse planeta é um planeta escuro, a atmosfera um pouco avermelhada, relevos marrom escuro, pouca luminosidade, e a vida se processa no submundo, na parte interna do planeta, né? Isso foi feito em 2 acessos. O primeiro acesso, a gente trouxe essa informação. Um dos nossos participantes do grupo é o grupo, né? Não sou eu que faço a projeção. Eu conduzo todo o trabalho da projeção. Eu abro um campo, eu trabalho a energia como se fosse uma cápsula
E essas pessoas elas entram na cápsula e eu projeto a cápsula para onde a gente quer ir. E nós acessamos Nibiru. E aí eu sempre tive uma ideia que Nibiru era um lugar dos lagartos. Eu sempre tive essa ideia, né? Que Nibiru era um lugar dos lagartos, mas não. No segundo acesso, nós chegamos lá. E aí esse participante me trouxe. Os Nibirus são felinos. Para mim, era uma novidade. A gente está trabalhando com ufologia há muito tempo. E a gente pesquisa muito sobre esses aspectos, né, dos seres. A gente sabe que os felinos são sirianos, outros sírios, né, da constelação de Sírios. Assim como também os golfinhos e as baleias. São seres que têm o DNA presente a partir desses planetas, né? E Sírios é tido como um planeta muito evoluído. É um planeta considerado, planeta é uma constelação, é uma região estelar, que já inclusive alcançou a própria iluminação, né? Esses planetas não precisam tanto da luz solar quanto nós, porque nós, como não temos a nossa própria luz irradiada, a gente não chegou ao estágio de iluminação, nós precisamos muito da luz solar. Sem a luz solar a gente não vive, a gente não consegue viver, não tem como. E aí eu fiquei surpresa em saber que havia grupos felinos num planeta que é o planeta itinerante, que vai e volta a cada 3.000 anos, e que os habitantes principais eram felinos. E dá para entender isso, porque quando a gente estuda os egípcios antigos, né, os 6 egípcios antigos, eles tinham os tronos deles, todos eles toreados com cabeça de leão, cabeça de gato. A representação das deusas dos egípcios, né, eram os felinos. E os Anunnakis e os Sumérios, né, que tinham os deuses Anunnakis, a representação deles, também tinham os felinos como suas representações de deuses. E não indo muito longe, né, a gente tem uma prova ainda mais cabal da esfinge, né, a esfinge que na cabeça de leão, né, e corpo de leão e cabeça de faraó, né. E por aí a gente vai percebendo que a nossa história, né, vou trazer de volta todo mundo para São Tomé das Letras hoje, né. Aí eu não vou dar nenhuma resposta pronta, vou fazer uma pergunta para vocês. Quando a gente estuda tudo isso, que a gente vai pelo mundo todo pesquisando Sumérios, Anunnakis e mais um detalhe que eu não falei ainda, não sei se vocês sabem, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, foram encontrados ânforas subterrâneas, ânforas, mergulhadores encontraram ânforas no oceano, que eram ânforas sumérias, funerárias, sumérias, na Baía de Guanabara. Então, assim, se a gente começar a olhar, eu acho assim, a própria ciência estuda o movimento da humanidade, eu acho que eles não conseguem fechar essas histórias e chegar a um denominador comum para explicar tudo isso. Mas o certo é que Sumérios, Anunnakis estiveram presentes, não só no Brasil, como em todo o continente americano, presente fortemente, interferindo, trabalhando para a evolução do planeta. Também do outro lado, na dualidade, Enki trabalhando para a evolução, Enlil trabalhando para a guerra. Porque a guerra, por mais que a gente ache que é o mal, na verdade, pós-guerra, alavanca muito fortemente o desenvolvimento também do planeta. Parece uma coisa antagônica, uma coisa estranha pensar assim. Mas se a gente começar a prestar atenção nos movimentos, nessas repetições de arquétipos no planeta, a gente percebe que tem muito mais coisas entre o céu e a terra do que sonhos nós, pobres mortais. Concorda? E voltando para São Tomé das Letras, a pergunta que não quer calar: por que Sumé pode passar isso? Responde. Não apareceu bem, viu? Aí pode passar. A pergunta final, né? Por que Sumé esteve em São Tomé das Letras? Sumé, enquanto
enquanto arquétipo de Enki, um ser extrafísico atemporal com habilidades totalmente não humanas. Por que ele teve São Tomé das Letras? O que ele veio fazer aqui? E qual a importância de Sumer para a gente estar aqui hoje reunidos falando sobre ele, por exemplo? Tá bom? Eu fecho aqui e estou abrindo para perguntas. Tem 5 minutinhos para perguntas, se você perguntar. Meus contatos estão aí, ó, Facebook, Ufologia São Tomé, Instagram, Ufologia São Tomé, YouTube, grupos de estudo Código Secreto, encontro ufológico Tomé das Letras a cada ano, nós estamos convidados. Você falou do planeta, né? Nessa parte de cápsula. Eu gostaria de saber se essa parte de felinos tem interligação com o Egito, se você fez alguma pesquisa, por causa das pirâmides do Egito estar voltado para Orion, e justamente se correlacionado a felinos mesmo, que é o leão, a figura do leão voltada para Orion. Se tem essa interligação energética, porque São Tomé tem uma interligação energética com as pirâmides do Egito. Você fez algum tipo de pesquisa assim? Sentido? Bom, eu fiz várias perguntas ali, né? Quando nós fizemos esse acesso para Nibiru, trouxeram a informação que na superfície existiam também várias pirâmides. Ele observou as pirâmides na superfície. E aí ele perguntou por que das pirâmides. Ele falou que como eles estão lá habitando o subsolo do planeta, eles não estão na superfície, as pirâmides servem para gerar energia para eles, né? E quanto aos alinhamentos, né, a gente sabe, né, que todos os grandes monumentos, todos os centros que têm energia potencializada, eles estão interconectados com as pirâmides, né? Não só as pirâmides do Egito, mas existem pirâmides no mundo inteiro. E aqui em São Tomé das Letras também tem pirâmide. A gente sabe que a realidade trabalha com potencialização de energia. Uma coisa aí? Não tanto. Não é exatamente uma pergunta, é que eu senti falta de você falar das marcas de pé e de mão nas pedras que são atribuídas a Sumer. Ah, tá. Eu posso voltar, porque eu tenho aqui algo. Eu de fato pulei porque eu estava falando de outras coisas e acabei pulando, então eu vou voltar. Eu ia falar e acabei pulando, esqueci. Então, lá na Paraíba, né, essa foto, essa imagem, foi tirada na Paraíba. Atrás da pedra, aquela pedra do Paraíba, de lugar, atrás tem córrego. E aí o historiador fez essa imagem. E existem marcas de Sumé no caminho do Peabiru, em alguns lugares também. E aqui em São Tomé das Letras, né, recentemente, a gente também fez uma imagem da marca da mão, aqui atrás do cruzeiro, até Luan, foi Luan que fez o registro, né, fotográfico. E na realidade o Sumé, por onde passava, por onde ele andava, ele sempre deixava a sua marca, o seu registro. E é interessante que as marcas sempre são assim, afundamento na pedra. Nunca é algo superficial, é sempre algo que a pedra ela é como se fosse derretida, modelada e colocada lá, o pé ou a mão, né? Então é um registro de Sumé, uma forma de ele dizer que ele passou por ali, tá bom? Mais alguma pergunta? Fechando. Então tá, encerrou. Gratidão por estarem aqui. Então, convidados a participar do Encontro Ufológico São Tomé das Letras no mês de maio, tá bom? Gratidão.